Boa noite, comunidade do Printcast. Que saudade que eu tava de vocês, hein? Saudade de gravar, de rever todo mundo, de interagir. Em nome daqui da galera toda, eu desejo um excelente ano 2023 para vocês todos. Que vocês tenham muita saúde, que vocês tenham sabedoria e que vocês tenham muita energia para gastar, que é isso que vai ser importante para frente. Pessoal, estamos de volta, estamos na área. Hoje é o primeiro episódio do Printcast 2023, nosso 41º episódio, 41 semanas, com uma pequena interrupção aí do finalzinho do ano, férias e tal. Vamos em frente, rapidinho vamos chegar nos 50, rapidinho vamos completar o primeiro ano de vida, vai ser em março, e eu estou aqui com o meu parceiro Robert Almeida e com a Mariane Morioka, que vai contar para nós como que tem sido essa vida de gráfica. Mariane, bem-vinda, boa noite. Boa noite. Obrigada aí. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Depende do horário que cada um tiver aí na sua casa assistindo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer por estarem cedendo alguns minutinhos do seu dia para ouvir a minha história. Agradecer o Robert, Robson e toda a comunidade do Printcast por ter me feito convite. E eu aceitei de coração e com muita alegria, porque é uma satisfação enorme contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vivência aí para vocês. E vamos lá para o nosso bate-papo. Vamos lá. Vamos lá. Ô, Robson, pede aí para compartilhar, para curtir, que isso é muito importante, cara. É mesmo. Pessoal, a gente pede que vocês curtam os vídeos e compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Isso gera relevância para o canal. E a partir dessa relevância, o próprio YouTube começa a sugerir a gente para pessoas que estiverem procurando palavras relacionadas com aqueles temas que a gente aborda aqui. A gente está aí chegando a 500 inscritos, precisamos dobrar esse negócio muito rápido. E a gente quer saber também de onde que vocês nos assistem. Então, hoje eu conversei com uma pessoa, Robert, não te contei ainda, né? Hoje eu conversei com uma pessoa de Manaus, que comentou comigo. Ô, você que é do Printcast, eu vi o episódio do Samuca e tal, não sei o quê. Ô, pessoal, você está assistindo o Printcast de qualquer lugar do Brasil, ou até de fora dele, manda pra gente, faz um comentário aí, ou então, melhor ainda, grava um videozinho aí na tua gráfica, ô Printcast, estamos aqui na gráfica tal, na cidade de tal, e a gente assiste vocês. Manda para nós lá no Instagram, no Facebook, que a gente vai ficar muito feliz de saber, vai ser bacana demais. É isso, não só ficaremos felizes em saber, como, obviamente, postaremos nas nossas redes sociais agradecendo ali e mostrando, né, a galera que está acompanhando a gente. Quero reforçar aqui o que o Robson comentou, desejar um ano maravilhoso para todos. É o nosso primeiro bate-papo desse ano. E esse ano está chegando cheio de novidades do Printcast. Antes de falar aqui dos patrocinadores e começar esse papo com a Mari, que é o que realmente interessa, né? Deixa eu só passar quais são essas novidades. Então, durante esse mês de fevereiro, a gente está fazendo uma dinâmica diferente do que foi do ano passado. Então, vai ser um mês temático. E a gente definiu esse primeiro mês como um tema de vendas. Mês que vem será outro tema, abril outro tema e por aí vai. Então, nós estamos trazendo os profissionais da área comercial nesse mês de fevereiro. Hoje estamos conversando aí com a Mariane, não vou dar nenhum spoiler, vou deixar ela falar. Na próxima semana tem a Alessandra. Temos um quadro novo que apresenta o meu amigo, que nada mais é do que o quê? Pessoas que já participaram conosco, que fazem parte literalmente da nossa comunidade, eles estarem convidando alguém para estar batendo um papo conosco. E, obviamente, né, dentro do tema, então, o convidado aí a terceira semana é o Thiago, que já bateu um papo aqui conosco, ele é da área comercial, convidou o Gabriel, que é ali sócio proprietário de uma gráfica capixaba, que também atua na área comercial. E na última semana teremos o Ângelo, né, no nosso quadro Fora do Turno, que aí é um bate-papo exclusivamente temático mesmo, fala somente de vendas técnicas, como funil, CRM, controle de objeções, entre outras coisas.
Então vai ser um mês repleto de profissionais da área comercial. Essa é uma das novidades. Temos outras aí, né, Robson? Que nos falta tempo para colocar, às vezes, para fazer acontecer, mas aos pouquinhos a gente vai colocar para fazer acontecer e cada vez mais entregando valor e conteúdo para a nossa comunidade. Vamos lá! Rapidamente, os nossos patrocinadores, a Top Coat, que é uma empresa de verniz, um portfólio completíssimo de vernizes base d'água, UV, lançou recentemente um verniz barreira com laudo para contato direto com o alimento, a única empresa no Brasil a ter esse laudo, empresa nacional a ter esse laudo. A Semic, indústria de tinta, um portfólio completo de tintas para de offset, flexo, tanto tintas convencionais, UV, Pantone especiais, entre outros. A Croma, da qual a Vanice já esteve aqui, participou do primeiro quadro Fora do Turno. Quem não viu, vai lá, uma infinidade de produtos especiais, tinta aromática, hidrocrômica, termocrômica, enfim. E a Papyrus, né, que nos patrocina aqui com essa sala de Zoom para que possamos bater um papo com todos aqui, cada vez mais estar conhecendo a galera. Mas vamos lá. Mário, para a galera te conhecer melhor, para dar uma contextualizada, né, para todo mundo te conhecer. Como é que você ingressou no mercado de trabalho, no mercado gráfico, né? Então, conta um pouquinho para nós aí, para a gente depois seguir com esse papo. Bom, obrigada a vocês dois. E contar um pouquinho aí como é que eu comecei no mercado gráfico. Como vocês dois, eu sou cria do Senai. Então, em 2004, foi quando eu me matriculei no Senai Teobaldo de Nigres para fazer o curso técnico de impressão offset. E eu fui na turma do Integral de 2004, que era a mesma turma que o Felipe Franco, que participou também do Printcast. E aí eu comecei no curso, né? Mas sem saber nada. No caso, o Fê já tinha familiares na área gráfica. Eu era zero, era assim, caiu lá e aí começou. Mas como eu cheguei até esse curso, conselho de mãe. Mãe é aquilo lá, a mãe conhece o que o filho gosta. O filho quer fazer um curso X. Mãe fala, não vai, não vai, não é a cara. Aí sabe só a minha filha que tem, né? Então, nessa época, a minha mãe, ela conhecia tudo sobre cursos técnicos, porque ela queria que eu e meu irmão, a gente fizesse um curso técnico depois do ensino médio. No ensino médio, finalizando em 2003, já me formando, eu tinha escolhido faculdades mais tradicionais, que nem administração, ciências contábeis, economia. Mas a minha mãe foi lá e falou assim: tem um curso técnico no Senai, lá na Bresser, que é a sua cara. Aí ela me arrastou até o Senai e ela falou assim: ó, vamos conhecer, porque aqui é aberto. Você pode ir, conhecer a escola e depois, se te agradar, a gente vai até a secretaria fazer a inscrição para a prova. E aí, lógico, quando eu vi a máquina de offset lá nas oficinas, e eu fiquei olhando e eu falei, nossa, que interessante, eu não imaginava que era desse jeito, né? Aí, chegamos lá, minha mãe falou, e aí? Eu falei assim, não custa nada tentar, né? E naquela época também o Senai era de graça, então eu falei, vamos tentar. E eu fiz a inscrição, escolhi o impressão offset, na época tinha pré-impressão, foto e flex. E eu escolhi offset porque na hora eu falei, eu acho que é isso que eu quero aprender. E eu escolhi o integral, que era o dia inteiro. Então, eu chegava lá 7 e pouco da manhã, saía 5 e pouco da tarde, né? Então, eu já ficava, ao invés de ser 2 anos, meio período, era 1 ano, período integral. E passei na prova, e eu falei assim, bom, vamos tentar. Se não agradar, no ano seguinte, presta um vestibular ou entra no curso que te agrada, né? Então, foi em 2004, foi a primeira vez que eu tive contato com o mundo gráfico.
E para mim esse mundo era totalmente novo, porque eu não tinha ninguém da família que trabalhava nesse segmento e acabei me apaixonando pela profissão. Ah, assim, lá no Senai, como a gente ficava o dia inteiro, eu queria aprender tudo o que podia. E nessa época eu peguei a mania do gráfico, de todo lugar que eu ia, eu tinha que pegar o impresso e analisar ele. Acho que vocês dois também, né? Então, eu levava conta-fio no supermercado e ficava lá, enquanto a minha mãe fazia compra, eu ficava olhando com conta-fio e eu ficava mostrando para ela. Eu falava assim, mãe, isso são as retículas. E ela olhava e falava assim, bom, pelo menos está servindo o curso, né? Porque ela está explicando o que é a retícula, né? Mas era assim, todo todo impresso, tudo que eu via nas apostilas, eu queria encontrar no impresso, né? Então é, era muito, muito legal isso daí, né? E era assim, ver na teoria e tentar ver na prática, né? E foi nessa época foi um desafio muito grande, porque eu moro ainda na Zona Oeste, né? E saía de casa de madrugada. Pegava ônibus, pegava metrô, dava aquela andadinha da Bresser até o Senai, no escuro. E, o Senai é ali na Zona Leste, né? Então, mas isso tudo, quando você olha para trás, você vê que isso valeu a pena. Você tem que passar por isso para dar valor para o que a gente tem hoje, né? E isso, assim, é sentimento de dever cumprido. Ter se esforçado naquela época para hoje a gente colher os frutos, né? Às vezes demora, mas a gente colhe. E terminando o curso técnico, veio o próximo desafio, que era achar um estágio. Então, o meu primeiro estágio era aquilo lá, assim, a gente mandava currículo para um monte de gráfica e participava de várias, assim, vários processos seletivos, entrevistas, e para a gente que estava acabando de sair, era a primeira entrevista que fazia na vida, né? É, era muito legal. Eu fui fazer entrevista em editorial, fui fazer entrevista em promocional, fazer entrevista em embalagem, fui fazer entrevista em parte de design, agências, né? Na agências, birô. Então, a gente, como era para estágio, o que vier, se era PCP, se era na qualidade, se era no comercial, a gente estava ali para aprender. Então, a oportunidade que aparecesse, a gente tinha que agarrar, né? E na época do técnico, a gente fazia visitas em gráficas. Então, os professores levavam a gente para ter aquela ideia do que é uma gráfica mesmo, em questão de organização, em questão de produção, né? Então, ver aquilo que eles estavam explicando na aula. E uma dessas gráficas que a gente foi visitar era uma do segmento de embalagens. E nessa hora eu pensei, quero muito uma gráfica de embalagem. Se eu for fazer o estágio, vai ser numa gráfica de embalagem. Só que eu não vou falar o nome da gráfica por enquanto, mas mais para frente eu conto. Então, em fevereiro de 2005, um professor do Senai me ligou e disse: Mari, abri uma vaga de estágio, mas é para a área comercial, numa daquelas gráficas que eu levei vocês para conhecer. Só que ele falou, para você é meio longe, porque fica lá no Sacomã. Mas você tem interesse em participar do processo seletivo?
Aí eu falei, meu, é claro, ainda o estágio é pago. Alguém vai me ensinar. Trabalharia de graça, né? Exato. Alguém vai ter que parar o tempo para ensinar uma pessoa que nunca trabalhou na vida. E ainda vou receber por isso? Remunerado. Então, eu topo. Aí fui, fiz a entrevista, só que ele me adiantou. Ele falou assim, ó, Mari, mas eu vou te avisando que você vai trabalhar diretamente com a dona da gráfica. Então, olha a responsabilidade aí, né? Aí eu falei, não, tranquilo, vamos lá, né? E a conclusão de tudo isso é que esse ano, esse mês agora de fevereiro, vai completar 18 anos que eu estou na Anitta, na indústria gráfica, no segmento de embalagens, ao lado da dona Valéria Nittoli. Que bacana, Mariana. Que da hora isso. Legal demais. Ó, Assim, pessoal, eu ri lá atrás, tá? Porque eu fazia mesmo, fazia, acho que faço ainda, né? De vez em quando. É irresistível. A gente pega qualquer coisa, seja uma embalagem, um label, você fica assim olhando. Teve- Eu viajei com um cara, a gente foi fazer um trabalho e ele começou a falar uns nomes de compostos, de químicos, compostos químicos. E eu falei assim, cara, eu conheço isso. Ele falou, eu aposto que é porque você ficava lendo o rótulo. E, pô, é verdade, eu ficava lendo o rótulo. Então, é um hábito nosso e a gente é maluco, a gente se reconhece nessas coisas. não, eu Olha, acertei. eu acho que todo gráfico fez ou faz, né? Mas eu confesso que hoje eu mudei. Lógico, você bate o olho numa coisa assim, chama a sua atenção, né? Você vê na gôndola Uhum. ali a mesma embalagem com diferentes cores, enfim, fora de risco. Óbvio que chama atenção. A gente que conhece não tem como passar despercebido. Mas hoje, Robson, eu olho aquela embalagem que eu sei que tá com meu verniz, cara. Eu sei que meu cliente for daquele lado, eu fico olhando, falo, nossa, como tá da hora. Pô, tá bonito pra caramba. Hoje a minha análise é um pouquinho diferente. Você fica admirado, né? É, Dá um No orgulho, não caso de dá um vocês, orgulho? dá um baita dá. orgulho, velho. Lógico que dá, dá um baita orgulho. É o mesmo orgulho que a Mari, ao fechar ali enfim, né, um projeto com um cliente, ver aquela embalagem, aquele projeto no mercado. Eu tenho certeza que é um baita orgulho, né? Com E eu certeza. sou fornecedor, né? Eu não tô participando diretamente ali daquele projeto, mas meu produto tá lá. Então, sim, para mim também dá um baita orgulho. Ah, mas não, é uma coisa que eu não sei se acontece com vocês, mas se eu vou numa prateleira, eu bato o olho e sei quando é Nittoli e quando não é. Porque você fala assim, não, isso daqui, e você pega, e lógico, você dá aquela conferidinha, cadê o reloginho? E tá lá, aí você fala, acertei. Mas, viu, se eu te contar o que já aconteceu comigo, eu fui numa loja, supermercado, farmácia, e, meu, quantas vezes já me confundiram com repositor? Porque eu não consigo ver prateleira desorganizada. E eu fui numa dessas aí que não vou citar os nomes, mas pela descrição vocês vão saber, né? Parece que o lugar foi assaltado. Roubaram tudo. É o último dia do mundo, porque tá tudo revirado as prateleiras. E era um produto de um cliente nosso que deu muito trabalho para fazer. Tinha hot stamping, tinha verniz soft touch, e a gente se dedicou muito para aquele trabalho sair, né? E quando eu vi na prateleira, eu falei, gente, o que fizeram? Estava tudo, sabor misturado, enfim, ninguém trabalhava ali, né? Aí o que eu fiz? Eu tirei tudo da prateleira e comecei a organizar por cor, por sabor. Eu coloquei o sabor por ordem alfabética para ver o naipe da pessoa. Aí veio uma senhora e perguntou para mim: Moça, você trabalha aqui? Aí eu falei assim: Não, eu não trabalho, mas aparentemente ninguém trabalha aqui, né? Porque tá numa desorganização. Estava procurando alguma coisa, né? E ela falou: Não, é que eu achei que você trabalha porque você estava organizando, né?
Aí eu falei, não, mas esse produto é excelente, porque foi feito por um cliente da onde eu trabalho, tal, né? Então, essa embalagem passou pela minha mão. Em algum momento, o processo passou pela minha mão, né? Seja no orçamento, seja na parte de aprovação de arte. Eu falei, eu acho que a senhora deveria experimentar. Aí ela falou assim, olha, eu não gosto muito dessas coisas zero, mas é que você vendeu tão bem que eu vou levar. Mas, ô, Mas é aquilo, é porque a gente sabe o quanto que deu de trabalho para fazer, É, quanto que a gente se empenhou, quanto que a equipe colocou de suor num serviço, para quando você vê exposto, você fala, o que que aconteceu ali? E depois, às vezes, fica feio para gráfica, né? O cartucho amassado, mas não é porque amassou por nossa culpa, amassou porque colocaram na prateleira de uma maneira inadequada, né? E acaba não vendendo o produto. Isso acaba refletindo nas vendas do próprio cliente, né? Então o cliente fala assim: nossa, as vendas desse produto tá baixa, mas vamos entender o porquê que tá baixo a venda desse produto, né? Uma vez eu vi um produto desse mesmo cliente, que era uma lata linda, e com diversos acabamentos, tinha hot stamping no rótulo, coisa chique. E lá num supermercado, para não roubarem a lata, eles passaram aquele durex com sensor ah, que e ridículo. Matou a matou lata. a lata. Eu tirei foto e mandei para o cliente. Eu falei, ó, só caso você não saiba, seu produto está sendo exposto dessa maneira na prateleira do supermercado. Então, todo o trabalho que a gráfica não fomos nós, era a lata, né? Mas alguém empenhou e pôs o trabalho dele ali, né? E você pagou por um trabalho bem feito, né? E chegou na parte final, que é vender, ele quer vender, né? Então, eu mandei eles agradecerem, eles falaram assim, nossa, Mari, obrigada por ter dado esse toque, porque realmente eles não sabiam que era dessa maneira que a nossa lata estava exposta, né? Então, esse daí, as pequenas não. manias. Ô, Mário, é sensacional você trazer isso, né? Porque vender não é só passar o preço e tá tudo certo. É lógico, não dá para você ficar em todos os mercados olhando, né? Os clientes, né, das gráficas, da gráfica em si, com certeza tem equipe ali que vai lá, que acompanha, repositor, que seja. Né? Mas eu acho que isso é a importância, né? A importância que você dá para o seu cliente no sentido de ter o cuidado. Né? A venda não acabou ali na produção e entregar a embalagem, né? E tão pouco acabou ao receber o dinheiro. É claro que é muito bom, você tá fazendo isso para você estar recebendo, é óbvio, né? Mas ela é cíclica, cara. Você tem que cuidar, você tem que fazer esses, dar, né, na medida do possível e nas oportunidades que nem você mencionou aí, né? Tá fazendo esse acompanhamento, reportando para o cliente, porque é isso. Se vender mais, pô, vai produzir mais. Se vender menos, é óbvio, vai produzir menos. Então, a partir do momento que você dá essa assessoria, dá todo esse suporte, é onde muitas vezes faz a diferença, né? O vendedor que realmente, o pessoal que está na área comercial, que realmente se preocupa com isso. E isso é quem veste a camisa, né, Mário? Não é todo mundo, né, que Exato. vê e vai. Né? Só vou fazer uma observação aqui, né? Acho que o que vale muito para essa galera que coloca os produtos no mercado é de fato o sellout, né? Colocar lá é relativamente fácil, não é que é fácil, está lá no contrato, colocou tal, mas é o sellout que conta. É o quando vai para o Uhum. consumidor, né? E eu não sei se você, primeiro exemplo que você deu, que você não citou o nome da rede aí, acredito que seja uma rede que esteja passando por muitas dificuldades financeiras, o que é uma pena, porque gera muito emprego, que gera movimento economia, eu espero de verdade que eles se recuperem, mas eu não sei se vocês sabem, rapidinho aqui, que também vem na área comercial, eles vendiam há muitos anos atrás, né, quando eles compraram a Americanas, tal, eles entraram nesse mundo de varejo, né, os proprietários, os donos, né, eles vendiam ali, na época de Páscoa, ovos da Lacta. Até onde eu sei era só da Lacta, se tinha alguma outra, sinceramente eu não sei te falar. E colocava nas gôndolas, colocava nas prateleiras.
E o vendedor da Lacta, o vendedor não, o CEO ali, enfim, o cara que cuidava da conta, né? Ele queria saber por que as vendas eram tão baixas. E a resposta é, cara, eu não tenho mais onde colocar. Meu espaço físico é esse, ó, as gôndolas estão cheias, tal, não sei o quê, tal, 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 tal. Aí o cara que fazia o atendimento comercial falou, eu vou pensar em alguma coisa e volto com a solução. E a solução foi o quê? Não existia, hoje para nós isso é normal, mas na época não existia aqueles corredores com um monte de ovo de Páscoa pendurado, um corredorzão ali cheio de, Uhum, como se fosse um varal. E uhum. simplesmente o cara comercial que atendia, ele falou, tem uma solução. A gente não pega um corredor, monta aqui, ó, vai ter muito mais ovos de Páscoa, você vai conseguir expor muito mais, vai dar uma outra experiência, a pessoa vai estar passando ali cheio de ovo de Páscoa, a pessoa vai ter uma melhor visualização, não sei o que, vai chamar a atenção das crianças, não sei o que, cara, uma ideia totalmente simples, um custo baixíssimo e as vendas aumentaram absurdamente. Então, às vezes, num toque que você dá para um cliente, numa sugestão, numa dica, você consegue ter mais conversão do produto. É o que você falou. Olha como está aqui a sua embalagem na gôndola, cara, com uma fita adesiva. Pô, tá horrível. E se você não dá, o cliente nem sabia, né? Então, quando você deu estoque para ele, talvez, creio eu, ele tomou alguma ação e com certeza as vendas dele melhorou, porque o produto dele ficou mais bem exposto ali, né? Melhor visibilidade, enfim. Então é isso. A área comercial não se resume a passar preço e vender. É um contexto e muito bom você ter trago tudo isso aí para nós. É o ciclo completo, né? A próxima venda, ela vem depois de uma e assim por diante, né? Então, é o que a gente fala, a concorrência também está aí. Nós, como área de vendas, estamos antenados o tempo todo na concorrência. Então, é aquilo, eu tenho sérios problemas com farmácia. Se eu entrar lá, eu sou engolida por ela, porque eu fico olhando todas as caixinhas de todos os end users. Qual cartão que usa, qual tipo de acabamento, tem hot stamping, tem laminação, usa papel da linha reciclada, com apelo reciclável, que é essas linhas que para vender, né? Então, eu entro lá e faço pesquisa de mercado. Não Isso. só farmácias, supermercados, material de construção. Então, observar o tempo todo as tendências também, né? Faz parte. Isso daí é aquilo. Vem desde lá de 2004 que eu aprendi isso e até hoje, porque todo dia, toda semana tem novidade em algum ponto de venda. Então, a gente tem que estar lá, tem que estar observando e cuidando dos nossos clientes também, né? Eu sempre falo, eu passo nos supermercados, olho, observo como está os nossos clientes. Tem cliente que o produto vai na gancheira, lá exposto, então eu vou lá observar se está indo bem, se não, se por um acaso não estão colocando do jeito errado. Eu já encontrei um produto que a gente ofereceu lacre inviolável pro cliente, era um pack de sabonete, né? E a gente colocou o lacre inviolável justamente para eles pararem de usar Durex, essas coisas, e também o consumidor abrir lá e acabar rasgando a caixa, né? E passou um tempo, o produto foi para o mercado, e quando eu vi, não estavam usando o lacre inviolável. Eu daí bati foto, mandei conversei com o representante, eu falei assim, ó, explica para eles que a gente treinou lá, só que não era a empresa, era uma empresa que monta os pets. Ah, tá. Então, eles acabaram não passando essa instrução para para quem monta os packs, e eles não sabiam, para eles era fecha, pronto e vida que segue, né? Aí a gente avisou, eles avisaram, treinaram como tinha que fazer o fechamento. Passou mais um mês, fui dar checada, estava usando legal. Eu falei, bom, surtiu efeito. Significa que eu vi um problema, que a gente já tinha dado a solução e que não estavam executando, e agora, sinal que a mensagem foi enviada com sucesso. Que bacana, Mariana. Percebe com isso que você
apaixonada pelo que você faz. E é muito legal isso, porque muito mais frequente do que nós podemos imaginar são essas situações de mau uso ou o mau uso, uso inadequado ou não se usar tudo que um produto ou uma ferramenta tem. Isso é comum pra caramba, sabe? Você coloca uma coisa com um determinado objetivo e ele acaba não chegando lá na ponta final, né? Às vezes, quando chega, chega errado, né? Eu preciso contar uma porque, né? Mandar um abraço pro Fúvio, que ele estava presente. Nós estávamos conversando com uma pessoa que disse assim: a caixa de leite tem uma barra colorida embaixo. Mentira que ainda tem isso. Ouve inteira, nego velho. Ó, a caixa de leite tem uma barra embaixo. Conforme o leite vai estragando, essa barra vai indo, mudando de cor. Eu deixei ela falar. Oh, essa pessoa é engenheira química. Eu deixei ela ir até o finzinho para ela falar. Olha isso, que a barra de cor vai mudando de cor à medida em que aquele leite que está lá dentro do Tetra Pak vai se degradando. Eu dou Essa é risada nova, até né? hoje, porque, mano, como é difícil. Essa é nova. Já tinha ouvido do que era a posição da faca ali, de acordo. Eu não lembro direito, eu acho que era de acordo. Ah, o Não, número da tinha, faca acho embaixo. que era o número da você tem faca, identificava. o. Eu não lembro, uma coisa assim. É, Não lembro, enfim. é a pista. Quando é feito em flexo, é a pista da flexo. Então, eu acho que vai de 1 a 8 ou a 9. E aí, o que eles diziam? Que era a quantidade de vezes que o leite tinha sido reprocessado. Na Aham. verdade, não. Mas o Tonho do Daniel, ele ia para o mercado e ele pegava só 1 e 2. E ele ainda falava: não, Robinho, é pro meu filho. Até 1 e 2 tá bom. Mas que isso eu não dou para ele. Pô, Daniel, você é gráfico, como que você faz isso? E ele fazia. Mas olha, é de doer. Da mesma forma que tem usos indevidos, a gente tem, às vezes, o uso aquém daquilo que foi projetado, como você criaram e tinha lá uma função e o pessoal não aprendeu. Então é muito valioso você fazer isso, né? De você aproveitar o tempo que você está lá no comércio e você observar essas coisas. Como o Robert disse, pô, pode ser a chave que explica se algo poderia melhorar a performance na venda, né? Muito bom isso. Isso, Parabéns exatamente. por isso. Detalhes. O Robson comentou que ela ama muito o que faz, tanto é que a frase dela, né, que tá no post hoje, é isso aí: amo muito o meu trabalho porque tenho orgulho do que faz. Então, quando a gente tem orgulho do que a gente faz e ama, aí, meu, vai embora. Ô, Mari, durante esses 8 anos, creio eu que você passou por vários departamentos, né, da empresa. O quão isso foi bom, você ter uma visão mais holística, mais sistema integrada de todo o processo, e quais foram os desafios que você encontrou justamente de uma área para outra ali e tal, até chegar, né, na sua atuação aí de hoje. Então, voltando um pouquinho, em 2005, eu já emendei, terminei em 2004 o Tá, técnico, prestei faculdade lá no Senai, no Superior de Tecnologia Gráfica, passei, e eu falei assim, bom, eu preciso de mais conhecimento. No técnico, eu tive uma introdução, né, para a gente começar, e eu quero me aprofundar mais, então, é isso que eu escolhi? Vai ser essa profissão? Beleza, então agora vamos trazer mais conhecimento, mais conteúdo, né? Então, em 2005 eu já estava no superior, já estava na Nittoli, quase na mesma época, porque as aulas começavam em fevereiro, né? E aproveitando nessa época também, foi quando eu conheci Robson e Robert, lá, já na época do superior, né? Ah, eu gosto de contar isso porque no técnico
eu já foi ali que eu comecei a fazer as primeiras amizades no mundo gráfico, né? No superior, a gente conquistou mais amizades, né? E dos dois, eu ainda tenho boa parte do pessoal, tem contato, isso é legal. Tem gente que já não está mais na área, mas tem gente que continua aí na área, a gente tem grupos, bate a saudade, manda um oi lá, né? Então, eu acho que isso é importante também, né? Porque todo mundo passou esses anos com muita dedicação, parceria, amizade, todo mundo se dedicou, né? Então, eu guardo essa época do Senai com muito, muito carinho, né? A gente fala, nossa, época legal, não tinha... Todo mundo era novo, não tinha muita experiência. Já no superior já tinha gente que trabalhava já há mais tempo na área gráfica, né? Então, às vezes eles falavam algumas coisas e a gente dava aquela viajada, né? Porque a gente não vivenciou o suficiente. Para mim era o primeiro ano ainda, né? Então não tinha muita bagagem também, né? E né, eu acho isso legal porque foi aí em 2005 que começou essa jornada, né? Então, estágio, faculdade, era aquilo. Eu praticamente não via a luz do dia, porque saía de madrugada, voltava à noite, de Normal, novo, mas é isso. normal. Isso tudo só fortalece a gente, né? E então, na Nitoli, eu comecei como estagiária na parte de assistente comercial. E era desde atendimento a cliente, então, cliente ligava, cliente mandava e-mail, o representante chegava com informação de cotação, né? E recebimento de pedido, solicitação de orçamento, follow-up de proposta, e isso tudo eu fui aprendendo no dia a dia. A Valéria me ensinou desde como falar com o cliente no telefone, não é como você tá na sua casa e se atende, alô, né? Não, você tem um jeito de conversar com o cliente, de tratar o cliente, né? Então, responder um e-mail, tipo, eu fui aprendendo no dia a dia, né? E com o que a Mariane poderia contribuir? Era com a parte técnica. Eu sabia a parte técnica pelo Senai, então, parte de processos, processos gráficos, né? Acabamentos, essas coisas, do própria impressão offset, o que é impressão offset, porque é difícil você explicar para uma pessoa que nunca viu a impressão offset o que é a impressão offset, né? Então, pelo menos você vinha com meio caminho andado que eu falo, né? Já não é uma língua desconhecida. Você falar em termos CMYK, né? Você fala CMYK, você fala quatro cores, acabamentos, né? Então, em contrapartida, eu tinha vontade de querer aprender tudo. Então, e melhorar a cada dia. Quando você entra, você comete muitos erros. Mas erros que você não tinha a experiência necessária, né? Então você tem que aprender, errar uma vez para não errar nunca mais. Então, com os erros, a gente vai aprimorando e é aquilo lá. Cada dia que eu acordava, eu falava assim: hoje vai ser melhor do que ontem. É, e, e é isso. Então, a gente vai com essa vontade, né? Essa vontade de querer, assim, se alguém quer te ensinar alguma coisa, você para e escuta. E era muito, muito o que eu fazia no começo. Eu escutava as opiniões, escutava as dicas, escutava os termos, né? E eu não nessa época eu ainda não rebatia muito, assim, não dava muito a minha opinião, porque era o momento de eu criar o conteúdo, né?
Então, a experiência, aprender, né? Então, eu escutava muito e ia guardando isso daqui para mim. Eu falava assim, não, desse jeito, melhor fazer desse jeito. E aí, passando o tempo, a gente começa a criar as nossas próprias opiniões. Então, às vezes você dá uma opinião, as pessoas não concordam, então faz parte. Mas aí, só que você já tem bagagem suficiente para discutir de maneira boa, né? Sadia a discussão, né? Então, mostrar a sua visão, mostrar o que isso vai trazer de benefício, né? E isso eu sempre tive abertura aqui na gráfica, né? Eles sempre levaram em consideração as minhas opiniões, né? Às vezes eu preciso amadurecer um pouco a opinião, levar novamente, eu falar assim, ó, eu pensei naquilo que você me falou, tal, realmente faz sentido, agreguei isso e agora eu gostaria de modificar algumas coisinhas assim, né? Mas sempre provando que era para melhor, né? E então isso daí a gente vai ganhando bagagem, experiência e conquistando a confiança, não só da diretoria, né? Como de toda a equipe. E aquilo que eu sempre falo, confiança é conquistada e não dada, né? Então, por mais que você saiba que você é boa nisso, as pessoas têm que confiar também, né? Então, eu agradeço sempre a todos pela confiança que eles têm no meu trabalho. E é isso aí. E a superior foi até 2008, né? Depois disso, eu continuei fazendo cursos na área, só que cursos menores, pontuais, né? Para sempre a gente estar reciclando as informações, por mais que às vezes o curso seja repetitivo, sempre aparece uma pessoa com uma nova informação, ou você já está mais evoluído para olhar aquela informação. Antes você ouviu, mas não sabia muito bem o que fazer com aquilo, né? E hoje, passou alguns anos, meses, você começa a entender isso, você fala, nossa, aquilo lá que eu ouvi, estou ouvindo de novo e agora faz sentido para a minha realidade, né? Então, são as experiências, né? E por que que eu não emendei já uma pós-graduação na época, né? Porque eu não me sentia pronta para esse próximo degrau, porque eu queria viver tudo que eu aprendi na teoria, na faculdade, eu queria ter tempo para aplicar no dia a dia, para aí eu ir para o próximo nível. Porque você tem um papo diferente com pessoas da pós-graduação, porque são conversas mais voltadas às dificuldades, às áreas. Então, pode ser que eu ia ficar meio que boiando no assunto, né? Então, eu falei assim, não, agora que acabou a faculdade, eu vou me dedicar à família também, né? Porque eu fiquei um tempo sem participar de eventos, porque como a faculdade era à noite, acabava não dando. Também fazer um pouquinho de happy hour, né? E aproveitar, né? Mas encontrar aquele balanço, né? Pessoal e profissional, né? Mas também dá uma sossegada que eu digo assim, nesse agito de todos os anos, né? E começar, a gente vem plantando para colher os frutos, né? Então, nesse gap entre faculdade e pós-graduação, eu acabei me dedicando também a hobbies, porque hobby também é importante
na nossa vida, na saúde mental, né? Para distrair um pouco, tirar essa correria do dia a dia que a gente fica meio, às vezes, meio alucinado, né? Então, eu comecei a inserir no meu dia a dia uns hobbies, né? Para esparecer, né? E, mas o Mari, sangue gráfico continua passando aqui. Muito bom. Mari, você estava falando, estava anotando algumas coisas aqui, né, que você falou que a Valéria te orientava no e-mail, numa ligação. Isso é super importante, né? Quando você vai. Não só, obviamente, você estava começando ali, não sei qual era o contexto, já atender algum cliente que era da gráfica, que você dá o atendimento, mas também para clientes novos, você está prospectando, como está ligando, enfim, né? Você tem técnicas por trás disso que te ajudam a ter melhor conversão, a criar um rapport mais fácil ali, ou mais rápido. Isso é super importante, né? Tem pessoas que têm medo de ligar para cliente. Sim. Né? E quem não prospecta, não enche a boca do funil ali, cara, você vai um dia minguar. Porque, assim, todas as empresas, pessoal, principalmente empresas de tecnologia, tem um termo chamado churn, que são nada mais do que clientes que deixam de comprar de você, né? Que não Uhum. compram mais nada de você. E, e assim, você sempre vai ter uma taxa de churn, não tem como. Você sempre vai perder cliente, é lógico que você trabalha para não perder e tal. Mas acontece, de repente não perde 2 meses, 3 meses, mas acontece. Então, se você não trazer clientes novos, com o tempo seu faturamento tende a cair, se você ficar sempre na mesmice, né? É Uhum. óbvio, né? Você tem que trabalhar para manter os seus clientes, porque é muito mais barato do que você trazer clientes novos. Trazer clientes novos custa dinheiro. E você manter os que estão lá já, que já te conhece e tal, já diluiu aquele custo de aquisição, já tem um LTV enorme ali, é mais barato para a empresa, né? Mas é importante ligar, é importante prospectar, a gente não deve parar nunca de fazer isso, né? E a outra coisa que tu comentou, Mari, eu até dei risada aqui, né, do happy hours, né, que você ficou um tempo sem fazer, agora ultimamente você tira atraso, né? É toda semana aí é happy hour. Vocês têm que participar de um happy hour meu, hein? Vocês estão Vamos super participar, convidados. vamos Mas Pô, participar. vambora, eu topo. Vambora, vambora. só marcar. Comigo é assim, só marcar. Ótimo. Mas pegando o gancho que você falou da prospecção, por um bom tempo, como eu tenho esse contato no comercial, né, que é a área que eu atuo hoje, eu não, assim, eu cuido de carteiras, mas carteiras da gráfica, né? Clientes da gráfica aqui, vêm dos representantes, né? Mas, de tempos em tempos, eu costumava muito pegar a lista de prospecção, selecionava lá 5 clientes e eu ligava, porque eu tinha que saber o que os representantes passam, porque é fácil a gente falar assim: olha, você está prospectando pouco, você está fazendo pouca visita, mas o que é estar do outro lado? É você estar lá ligando e passa uma apresentação, por favor, por e-mail, e você passa uma apresentação por e-mail. Ou você, às vezes nem consegue o e-mail do comprador. Então, todas essa essa fase da prospecção, eu queria também sentir na pele, né? Então eu me colocava no lugar do representante, pegava uma lista e falava assim: vamos lá, vamos ligar, tentar descobrir o contato, saber de quanto em quanto tempo ele compra, quais tipos de produto saem mais, né? E isso porque eu já tinha por trás feito toda uma investigação, já tinha visto o produto dele nas prateleiras, tirado foto, lógico, né? Porque a gente vai lá e tira foto de tudo, né? Então a gente já sabe, mas eu queria ter essa vivência para poder conversar com os nossos representantes, né? Isso, eu acho que isso é importante, porque não adianta só cobrar, mas você tem que saber o que você está cobrando, né? Eu gosto, assim, na parte aqui comercial, faturamento, financeiro, eu já participei
por um bom tempo em cada área, né? Então, eu gosto de saber quando uma tarefa é fácil e quando uma tarefa ela é difícil, porque eu já fiz muito dessa tarefa, né? Então, eu sei o nível de dificuldade, eu sei os problemas que podem acarretar, né? Então, isso eu gosto muito, mas é aquilo, a gente sabe que trabalhar com vendas é, é difícil, porque no dia são muitos nãos, não preciso, não compro. Você sabe que a pessoa compra, mas ela Não fala que não quero. compra. Ela não usa embalagem, mas eu tô com um cartucho seu aqui na mão. É, E também é aquilo lá, né? Quando você liga para um cliente, o cliente também deveria te ver como um consumidor, né? Porque se você utiliza o produto dele, né? Você não é apenas uma mera gráfica, mais uma gráfica ligando aqui, querendo vender o seu produto, né? Então, eu gosto também de passar uns perrengues de vez em quando aí na área de vendas para sentir na Ah, pele. que ô Mário, legal. só fazer um último comentário. Sabe qual é o maior erro da galera quando liga? Essa é na minha visão, não quer dizer que eu tenha toda a razão, tá? Liga pro cliente e nem sabe o que ele. Você falou, você tocou a embalagem na mão aqui, você já deu uma estudada no cliente. Liga para prospectar, pô, não sabe o segmento que o cara atua, não sabe o que ele Exato. faz. Você liga perdidaço, cara. Então, Aham, quando eu vejo alguma gráfica, eu não conheço, cara, eu busco as pessoas no LinkedIn para saber quem é o comprador, para saber quem é o contato. Porque se eu É ligar isso na aí. gráfica, falar, meu, eu queria falar com o departamento de compra, meu, a pessoa que vai atender vai saber que é meu primeiro contato. Ponto. E aham. aí, se tiver uma instrução de não passar, não vai passar. Agora, se eu ligar, ó, gostaria de falar com a Ana de suprimentos, por favor. A pessoa que vai atender vai falar, pô, acho que ele conhece a Ana. Então, assim, a chance dela passar a ligação acaba sendo até um pouquinho maior. E aí, quando liga, eu vejo ali, eu entro no site, eu vejo o que o cara faz, a embalagem, o que que é, onde está situado, pô, eu dou uma pesquisada. E o maior erro é esse, né? As pessoas ligam para o cliente para querer já vender na primeira ligação, você não vai vender na primeira ligação, mas já ligam para querer vender e não sabe nem que o cara precisa. Mas quer oferecer o que você tem, né? Ó, eu tenho isso aqui, tenho isso aqui, tenho isso aqui, mas tá bom, acho que você falou aí, eu uso só uma coisa só, tipo, ou nem uso, né? Vai saber. Então, o maior erro é isso daí, né? Na minha opinião. Não, pro meu lado aqui, que eu tô do outro lado, né, como cliente, né, já me ligaram várias vezes banco, mas banco que a gente já é Cliente. correntista. Aí a gente fala Pois assim, é. mas eu já sou correntista, Tipo para que você tá isso. me ligando? Tipo isso. Pois é. Isso Mas, acontece com a gente aqui, com banda larga, plano de saúde, banda larga e telefonia também. Mesma conversa. Se, pô, já tenho, cara, você está oferecendo. Mas, eu já o sou Mariana, cliente seu. Mariana, legal você falou isso, eu faço a mesma coisa, tá? Eu tenho alguns clientes finais que eu atendo. Então, eu tenho pouquíssimos clientes de label, que é onde eu comecei. Tenho alguns, dois, três de canal. Tenho de embalagem, que agora são dois. Tudo coisa pequena. Mas, para mim, é um exercício para eu sempre me atualizar de como que é o dia a dia do meu cliente. Eu vejo por esse lado. Mas quando eu falo para as pessoas, elas não entendem. Ninguém faz isso. Pronto, achei mais uma. Aí, Então, não, né, não. é legal isso. Os caras não percebem. Isso é fundamental para você manter a sua capacidade de entender, primeiro, o que o cliente final está fazendo e está querendo, para você entender melhor. No meu caso, eu sou fornecedor de gráficas, né? Eu forneço software e serviços. Então, para eu entender o que estão requerendo dos meus clientes e sem exceção, todos esses 7 clientes aí que eu tenho, antes de fazer cenário, eu fui produtor gráfico por um tempo. Então, eu tenho essa facilidade de
transitar e desenrolar as coisas. E todos os 7 são caras que as gráficas não quiseram atender. Ah, não quis, não, por N motivos. Eu passei a dica, então assim, eu passei para um dono de gráfica, cliente meu, amigo meu. O cara nunca foi lá porque ele é dono. E ele não conseguiu passar para alguém da equipe dele. Ou ele passou para alguém da equipe que não deu atenção. E aí o cara, que é aquele comprador final, a pessoa, né, assim, sem gênero, me liga e fala assim, poxa, Robson, que chato, né? Aquela pessoa que você me indicou nunca falou comigo, nunca respondeu meu e-mail, nunca retornou a ligação, nunca não sei o quê. E aí, depois de tanto ter isto, eu falei, daqui que eu vou produzir teu material. E aí eu percebi, eu não faço pelo dinheiro porque o dinheiro é muito pequeno. É muito mais trabalho do que dinheiro, mas a oportunidade de estar de frente com a relação de compra do cara atual, que é o mesmo cara que poderia estar comprando do meu cliente, para mim é valioso entender esse requisito. Sim. E eu fico muito desapontado quando alguém diz assim: mas eu procurei, eu estava ligando faz 2 meses que eu estou tentando falar com a Mariana não atende. Gozado, a Mariana falou para mim que até hoje você nunca nem retornou para ela. E aí me manda um printzinho de WhatsApp e fala assim: aqui, Robson, ó, o cara não me responde. Eu até falo isso para que ninguém fique achando que eu estou furando o olho dos outros. Eu estou roendo aquele osso que ninguém quer roer. Mas vocês não têm ideia de como é bom para a gente se atualizar e se aperfeiçoar, roer um osso. Sim. Quem não gosta de roer osso, não sabe o bem que isso faz no longo prazo. Mas eu quero te perguntar, Mariana, mudando um pouquinho do foco que a gente está tendo aqui, certamente você participou, você falou das embalagens, do sucesso dos seus clientes. Tem um outro sucesso, que é o sucesso da gráfica, que ele é medido, ele também é medido, também, através de prêmios. Você deve ter Sim. participado, e como que é ter uma peça tua que você doa produzir em alguma etapa, levando um prêmio? Como é que é isso aí para você? Olha, a gente já participou várias vezes, inscreveu nossos produtos em premiação, né? Nem sempre levou, mas faz parte, faz parte do jogo, né? Ganhar e perder, né? Mas uma das que a gente ganhou foi em 2015, no Fernando Pini. A gente concorreu com a categoria de prova certificada, né? Da ISO 12647. E eu não participei em si do processo, porque era pré-impressão, offset e qualidade, né? Os Uhum. setores que estavam mais lá para a produção do produto que foi inscrito no prêmio, né? Mas, quando ganhamos, foi uma satisfação enorme. E a gente que é do comercial, é aquilo, é levar a credibilidade para os nossos clientes. As nossas provas, elas estão em conformidade com a certificação, elas têm um gerenciamento de cor feito, né? Então, isso daí traz segurança para o nosso trabalho na parte comercial. Então, foi uma experiência muito, muito legal, né? E em 2021 teve o prêmio Abre e a Papyrus, que é uma das patrocinadoras, Isso aí. inscreveu um produto que é de uma indústria alimentícia e que a Nittoli fez parte como convertedora, né? Então a gente participou desde o início do projeto, fizemos N lotes pilotos para mandar para o cliente, por questão, ele tinha uma serrilha mais delicada,
que ele acabava montando, ele era um cubo, e quando a pessoa comprava o chocolate, chegava em casa, ele montava em animaizinhos, né? Mas toda essa parte para ser destacada, bonitinho, formado o animalzinho, né? Teve todo um backstage aqui na gráfica para sair tudo conforme o projeto inicial que o cliente desejava, né? Então a gente ganhou o prêmio bronze, mas é aquilo, não veio ouro nem a prata, não tem problema. É toda a experiência que a gente passou junto com o cliente, com a ajuda da Papyrus também, e a gente estava ali concorrendo com multinacionais. Não eram indústrias de embalagem papel cartão, né? Mas era isso que era legal, porque eram conceitos, ideias, né? Inclusive, esse case, ele está no livro da Papyrus, em comemoração aos 70 anos da Legal. empresa. Foi lançado no ano passado e a gente ficou muito feliz de fazer parte da história da Papyrus. Então, é aquilo, é uma parceria, né? Uhum, E foi muito legal. Quando a gente viu lá no Prêmio Abre, naquela época foi online. uhum. Então, a gente assistindo lá via YouTube, e quando apareceu a nossa caixinha lá, que a gente estava aqui, a gente sabe o quão difícil foi fazer para ficar perfeitinho. Então, a gente comemorou como se fosse o ouro. Esse é show de bola. Que É bacana. muito bom, Mário. Recentemente, isso aconteceu, vou fugir um pouco da pauta aqui, aconteceu com a Top Coat sendo finalista em alguns prêmios, e com 2 anos de empresa aparecendo ali e tal, cara, pra gente já foi uma vitória, tá lá. Parabéns. Realmente foi uma vitória, né? E nós todos, eu acho que a gente confia muito no nosso produto, na empresa, de modo geral, mas sabe, tem 2 anos, cara. É empresa multinacional, entendeu? Que já estão participando faz tempo, a gente não vai ganhar, mas tá aparecendo lá, já é uma puta vitória. Já tá bom pra caramba. Enfim, Tá ô no Mário, radar, né? tá no radar. Tá no É isso radar, Ô, aí. cara. Robert, só lembrando que nesses 2 anos, eu me lembro como se fosse ontem, você contando para mim e para o Edson que você ia abrir a Top Coach. Um pouquinho Olha, antes da conversa de pandemia bastidores aí. chegar. Ah, vocês Então, foram dos primeiros a visitar, não é, Mariane? Foram, foi, foram. foi E um foram os primeiros prazer. a saber. Foram os primeiros a saber também. Falei para eles, ó, vou estar montando uma fábrica de verniz. Foram os primeiros no almoço ali. Enfim, né? Foram os primeiros a saber que eu estava com esse projeto aí. Eu Então, tenho sim. muito orgulho de você, Robert, porque Obrigado, Mário. foi. Não, toda vez que eu vejo, eu fico muito feliz, porque eu falo assim: o Robert contou para mim e para o Edson num almoço, e hoje vem daí bater palma. Amém. Isso graças à confiança de todos, né? Os amigos que ajudam, que realmente ajudam, network, assim, valiosíssimo, né? Então, é um contexto, eu fico muito feliz com isso. Ô, E tá Mário, nos a nossos gente... produtos. Sim. Hoje tá lá, faz parte dos produtos da Anitta. Que bom, fico feliz com isso. Então, Mário, dentro das dicas que você já passou ao longo do episódio, né, a galera que está prestando atenção, eu estava lendo hoje que durante a pandemia, que foi extremamente necessário, uma questão de saúde, né, muita gente fez home office, que era extremamente recomendado, óbvio. E eu vi que, estava lendo hoje que durante essa época, os prédios comerciais ali, principalmente na região de Nova York e tal, tinha 10% de ocupação, hoje já estão em torno de 40%. Isso mostra como as pessoas estão voltando ao escritório, até porque as empresas perceberam que não dá para fazer 100% home office. Eu acredito muito no sistema híbrido, até porque você tem que ter qualidade de vida para a galera, de modo geral, né? E isso ajuda a reter os talentos, isso ajuda a atrair talentos, mas é óbvio que não pode ser uma coisa 100% remota. Você comentou aí que durante a sua fase inicial na Nitro, a Valéria ali te ensinava como abordar um cliente, uma ligação, um e-mail, isso só é possível presencialmente, né? Sim. Quando estamos remotamente,
a gente perde essa referência. Eu tenho certeza que no dia a dia você via como a Valéria se posicionava, como ela ligava, como atendia um cliente, como recepcionava um cliente, como negociava, enfim. Eu tenho certeza que isso foi muito útil para você. Então, as pessoas estão ingressando no mercado de trabalho, o chamado júnior, vamos assim dizer, né? Eles têm que se inspirar em seniors, né? Pessoas que já passaram por aquela etapa, já percorreram uma longa jornada e você está começando, né? Então, e remotamente você não tem essa possibilidade. Você perde essa referência. E além do mais, você não consegue absorver a cultura da empresa, né? Quando você está dentro da empresa, você absorve aquela cultura, você começa a absorver as pessoas mais experientes e aprender. Então, assim, você já deu várias dicas ao longo do nosso bate-papo aqui, né? Quem foi observando aí, eu tenho certeza que foi assimilando. Mas para a gente estar finalizando, Mário, dê mais dicas para a galera que está ingressando no mercado de trabalho, principalmente na área comercial. O que você recomenda? Pô, fazer um curso tal, estudar tal, não sei, né? Dentro da sua visão, passe dicas para a galera que estão ingressando nesse mercado para que possa ter um bom desenvolvimento na área. Quem quer sentir isso que a gente sente todo dia, esse nível de adrenalina, quem busca isso daí todo dia, igual a gente, né? O mercado gráfico precisa muito de profissionais, mão de obra especializada, né? Então, um curso técnico, ele é importante para você ter a visão de como é uma gráfica, as rotinas, os processos, né? Depois, uma aprofundada no curso superior, na área também, é muito importante, ou uma outra faculdade também, para se você quer trabalhar mais aqui na parte de administrativo, cursar uma faculdade de administração para entender mesmo como é a parte, como administrar uma empresa, seja uma gráfica ou seja uma indústria de verniz, né? Quem quer mais voltado para a produção, procurar uma faculdade de engenharia de produção, partes de engenharia mecânica, parte de elétrica, eletrônica, também é muito importante, porque as máquinas hoje, elas não são mais só no movimento deles. Exato, hoje é tudo mecânico eletrônico, né? Então, as máquinas têm que ter esse entendimento, né? Então, quem gosta de produção também tem essa área. Quem gosta de qualidade, tem partes da gestão de qualidade, né? Só que o mercado gráfico passa por uma carência de mão de obra especializada, né? Inglês é importante. Lá atrás, quando eu era criança, meus pais viram a importância que o inglês ia ter no futuro. Lá nos anos de 1996, 97, ainda era assim, nem mesmo as escolas tinham aula de inglês, né? Então eles me matricularam e isso hoje eu vejo que não foi um desperdício de dinheiro, porque às vezes os pais colocam, as crianças não dão valor e falam assim, é mais um curso extracurricular aqui, né? E eu e meu irmão, a gente sempre valorizou o inglês, a gente sempre gostou de aprender inglês, né? E é importante, sem dúvida alguma. Na minha área, por exemplo, na parte comercial, a gente tem que ler muito contrato, muita especificação, muita parte técnica, né? Então, às vezes você vai procurar um material sob impressão offset e tá em inglês. Então, apesar de, lógico, hoje, eu pego o trecho, jogo no tradutor e tá ali, né? Mas você tem que entender se o que o tradutor está traduzindo faz sentido, né? Principalmente na nossa área que tem muitos termos técnicos que ele acaba pegando no pé da letra, né? E sai umas coisas medonhas, né? Então é importante até mesmo uma reunião. Eu já participei de reuniões em inglês,
Então, falando com o pessoal de compras de multinacionais, né? Então, é importante, até mesmo eles falam assim, não, se quiser, a gente pode fazer um portunhol aí. Eu falei, não, vamos fazer em inglês mesmo, porque tem que valorizar o dinheiro dos pais, né? É isso aí. Mas é importante para passar essa mensagem para os jovens que estão à procura do primeiro emprego. A indústria gráfica tem muitas oportunidades, não só na impressão offset, tem flexografia, fotogravura, pré-impressão precisa, tanto na flex, como na impressão, como na roto, na serigrafia também. Então, tem a parte de comunicação visual também, que está em alta, né? Então, tem mercado, e tem mercado precisando. E aos pais, incentivem seus filhos, porque se não fosse a minha mãe, talvez a gente não estaria batendo esse papo. Pode ser que um dia na vida eu tivesse entrado na Nitro por outro motivo, tivesse feito administração e precisasse de alguém no financeiro, pode ser, mas eu não teria tido a experiência Senai, né? Na, no meu, no meu currículo, né? Então, a, é importante esse incentivo, né? Dos pais na área gráfica e dos pais que não estão na área gráfica, mas estão ouvindo a gente bater esse papo. E uma mensagem para as gráficas: continuem abrindo as portas para os estagiários, trainees, jovens aprendizes, porque daqui a 18 anos eles podem estar contando a história aqui e ter falado: olha, eu vi a Mari. Verdade. É isso aí. Que bom, Mário. Resumindo, é estudar muito, né? Ouvir conselhos de pessoas mais experientes é sempre muito bom, ainda mais pai e mãe, né? Pô, certamente as pessoas que te querem mais bem, né? Melhor, que você se dá bem na vida, né? E essa parte de trainees, né? Voltando aí que a gente comentou lá no início, né? Que a gente está com uma dinâmica diferente. Cada mês a gente vai ter um tema. Provavelmente mês de março aí não está definido, mas provavelmente será sobre compras, né, Robson? Vamos conversar com profissionais da área de compras e tal. Mas terão outros temas, né? Dentre eles, formação, né? Formação de novos profissionais, o pessoal bater papo com professores do Senai, entre outros, né? E é justamente para estar levando esse conhecimento, tá levando todo esse conteúdo, né? Pô, legal, vou ter um estagiário aqui, ter um trainee, pô, mas às vezes a gráfica, a empresa, né? Não tem um programa de onboarding ali para mostrar o que a pessoa vai fazer, para ter um aculturamento com as pessoas pares que vão trabalhar. Ela chega, ela fica perdida, que nem quando criança muda de escola, vai para uma escola nova. Uhum. Cara, você se sente perdido. Quem, né, mudou de escola? É a mesma coisa, quando você está numa empresa, se você não tiver esse acolhimento, né, o que a gente chama de processo de onboarding, esse trainee vai ficar, esse estagiário, que seja, ele vai ficar perdido. Né? Então, muitas vezes, as pessoas às vezes não desenvolvem, não dá certo, muitas vezes porque a empresa não faz o processo adequado. Então, a gente vai trazer isso aqui nos próximos meses com profissionais, batendo um papo de acordo com o tema do mês. Então, isso é muito importante, Mari, e a gente vai procurar fazer a nossa parte aqui, tá levando esse conteúdo adiante, né, Alto? Tá ajudando todo o nosso ecossistema aí. Mari, da minha parte, muito obrigado, tá, por você ter topado participar desse papo com a gente, ter se dedicado esse tempo aí para estar compartilhando um pouco da sua trajetória conosco, dando vários insights, várias dicas, mostrando aí que é uma boa pessoa que está na área comercial, né? Ela tem que cuidar de todo o ciclo de vida do produto ali. Pô, se meu cliente não está vendendo, pô, eu não vou vender para ele, né? Então não acaba só numa passagem de preço de uma proposta comercial por e-mail ali. Enfim, muito obrigado por ter compartilhado tudo isso com a gente, tá? Valeu demais e você pode ter certeza aí que a galera que assistiu absorveu bastante coisa, não tenho dúvida disso. Não é não, Robson? Com certeza. Mariane, brigadíssimo. Gostei muito de te ouvir as suas experiências, suas reflexões aí. Eu fiquei surpreso de saber que você faz esse trabalho por trás, né? Que raríssimas pessoas fazem.
para não dizer que ninguém faz, são raríssimas as pessoas que fazem, né? Tanto de você se exercitar na ponta final com o cliente, para você entender melhor as pessoas da tua equipe, e isso é fantástico, é coisa de líder mesmo. É como também você cuidar do seu cliente final. Eu espero que seus clientes finais tenham a oportunidade de assistir isso para ver o quanto eles são bem cuidados por você. Legal, brigadíssimo pelo seu tempo. Robert, a Mariane agora está Carimbadaça, primeiro carimbada pelo carimbo de Printcast. 23, É, muitos outros virão aí. É isso aí, Mari, faz parte da nossa comunidade. isso aí. Só para finalizar, eu queria falar uma frase que eu gosto muito. É de Einstein. Ele fala: o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, É isso aí. tem que trabalhar muito, muito Hard work. mesmo, para colher, né? E eu gostaria de agradecer a todos os professores, porque sem eles a gente não teria aprendido a teoria para botar na prática, né? Então, eu sempre reconheço e admiro os professores. Também agradecer à família Nittoli por confiarem, né? É o que a gente falou, confiança no meu trabalho. Todo o time da Nittoli, porque é o que eu sempre falo, a gente não faz nada sozinho. A gente precisa de uma equipe que te apoie, que te ajude, né, no dia a dia. E todo mundo que já passou por aqui também sabe que agregou na minha vida aqui, né? E esses dois aí, Robert e Robson, pelo convite, toda a família Printcast. E é isso aí. Obrigada mesmo pelo Pera. convite, a todos que estão acompanhando a gente. E é isso aí. Bora lá. Obrigado. Obrigado. Valeu, Mari. Mari, Brigadão. Valeu, galera. Acompanhe valeu. os próximos episódios. O mês inteiro vai ser sobre vendas. E o nosso temático, inclusive, o tema é Somos Todos Vendedores. Até quem acha que não vende, está vendendo. Está Entendi. vendendo 8 horas dentro de uma empresa, está vendendo o seu conhecimento atrelado ao seu salário. Enfim, de alguma forma ou de outra você está vendendo. Então, somos todos vendedores e esse mês aqui a gente vai se dedicar a falar sobre isso, trazer profissionais da área e nos acompanhe. Mari, brigadão. Robson, valeu. Até a Robert, próxima aí, galera. brigadíssimo. Obrigado. Eu só Até queria, mais. deixa eu dar um recadinho rápido. Finaliza. No prêmio Fernando Pini, eu encontrei o Abraão, foi nosso professor, Sim. o Abraão Vicente. E a gente conversou muito e ele falou muito do Printcast. Abraão, você está assistindo? Essa menina foi tua aluna, cara. Então, tem tua mão nisso que ela faz. Também tem a tua mão, também tem a tua contribuição. Então, obrigado aí, mestre Abraão e os outros mestres aí, em nome dele. Gente, Isso aí. valeu. Obrigadíssimo. Valeu, gente. Fiquem Tchau, com até a Deus. próxima. Obrigado. Valeu. Valeu. Tchau.